Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Contrato futuro do boi gordo para outubro de 2017 atingiu na última semana o menor valor desde que começou a ser negociado. Preços do óleo de soja estão em alta no Brasil, atingindo os maiores patamares desde fevereiro deste ano. Média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, os preços das referências recuaram na última semana. Fábio Lenza, vice-presidente de produtos de varejo da Caixa Econômica Federal, vai comentar sobre custeio e investimentos. Presidente do Brasil foi admoestado na Noruega porque não se esforça para proteger a Amazônia dos brasileiros que vivem nela. Noruega tem autorização para desmatar mais de 4.000 hectares de floresta amazônica. O agronegócio está começando. O contrato futuro do boi gordo para outubro deste ano atingiu na última semana o menor valor desde que começou a ser negociado. Já é fato que a bovinocultura de corte enfrenta um dos piores anos da sua história e a sequência de pancadas tem sido desestimulante ao produtor. Não bastasse isso, na última semana, mais uma notícia ruim tomou conta do mercado e movimentações técnicas foram acionadas, derrubando assim o valor do contrato futuro do boi gordo para outubro de 2017. A desvalorização semanal chegou a 4,38%, com o contrato saindo de R$ 126 por arroba no dia 19 de junho para R$ 120,79, agora no último dia 26, já com os preços descontado full rural. Nota-se, desta maneira, uma expectativa ainda mais pessimista para o futuro. No entanto, vale ressaltar que ainda estamos a 4 meses do encerramento do contrato futuro de outubro e muita coisa pode mudar até a sua liquidação. Os preços do óleo de soja estão em alta no Brasil, atingindo os maiores patamares desde fevereiro deste ano. Isso em termos nominais. O aumento dos valores está atrelado à firme demanda doméstica, principalmente do setor de biodiesel, e ao crescimento também das exportações. Na contramão deste movimento, as cotações da soja em grãos e também do farelo vêm se enfraquecendo, refletindo a redução dos embarques brasileiros e expectativas de estoques elevados no fim da temporada 2016-2017, o que tem deixado compradores cautelosos nas negociações. Além disso, a maior oferta na Argentina e expectativas de uma safra volumosa agora em 2017 e 2018 lá nos Estados Unidos também tem pressionado os valores aqui no Brasil. Na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, e essa pesquisa foi feita pela Scott Consultoria, os preços de referência recuaram 0,2% na semana anterior. Diante de um cenário de baixa do boi gordo, parte dos pecuaristas ainda retém suas boiadas no pasto, esperando um milagre, ou seja, a melhora nos preços da arroba. Um outro fator que impacta na lentidão do mercado de reposição é a relação de troca, que mesmo que positiva na comparação anual, vem se estreitando cada vez mais. Atualmente, em São Paulo, são necessárias 7,9 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro de desmama, com aproximadamente 6 arrobas. Na comparação com junho do ano passado, esta relação era de 1,9%, melhor para o recriador. Porém, desde março deste ano, a queda já soma 8,4%. E no curto prazo, a piora na capacidade de suporte dos pastos pode movimentar o mercado junto à maior oferta de bezerros agora desta safra. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Para a maioria dos municípios,
e frio de madrugada. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 33 a máxima e 18 a mínima. Minas Sul, 31 a máxima e 18 a mínima. Posse, 29 a máxima e 19 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 17 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 14 a mínima. Itaberaí, 29 a máxima e 18 a mínima. Cristalina, 24 a máxima e 13 a mínima. Mineiros, 28 a máxima e 16 a mínima. E Rio Verde, 28 a máxima e 14 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, Fábio Lenza, vice-presidente de produtos de varejo da Caixa Econômica Federal, vai comentar sobre custeio e investimentos. O presidente do Brasil foi admoestado na Noruega porque não se esforça para proteger a Amazônia dos brasileiros que vivem nela. E a Noruega tem autorização para desmatar mais de 4 mil hectares de floresta amazônica. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Fábio Lenza. O Fábio, ele é vice-presidente de produtos de varejo da Caixa Econômica Federal. Fábio Lenza, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Então, tá ótimo. Fábio, a Caixa Econômica Federal, ela, vamos dizer assim, é um motivo novo a entrada no agronegócio, são apenas poucos anos, isso era mais voltado para o Banco do Brasil, mas a Caixa todo ano está rompendo aí um bom pedaço, né? Está aí firme na estrada, dentro do agronegócio. Como é que está para esse ano? É verdade, Toninho. Nós estamos na quarta safra, essa safra 2017-18 que se inicia a quarta safra, e nós estamos disponibilizando em todo o Brasil cerca de 10 bilhões de reais, 25% a mais do que o ano passado. Então, esse ano a Caixa Econômica vai dispor aos produtores rurais 10 bilhões de reais, safra 17-18, e essas propostas, para quem tem interesse em pegar, elas podem ser feitas até quando? Qual é o limite? O custeio, o produtor pode tirar até 3 milhões de reais. E tem uma novidade aí, na safra anterior podia tirar os 3 milhões de reais em duas parcelas. 1.800 no primeiro semestre da safra e 1.200 no segundo. Agora pode tirar de uma vez. Então o produtor que quiser apresentar um projeto agora em julho na Caixa e apresentar um custeio da safra de verão de 3 milhões, ele pode tirar os 3 milhões nas novas taxas já do Plano Safra. E por falar em taxa, essas taxas, a Caixa Econômica está aí com um negócio parece que bom, né? Um preço, uma taxa boa, não está? O Plano Safra trouxe 1 ponto percentual ao ano menos na taxa. A taxa para todos os produtores, que era de 9,5, caiu para 8,5 ao ano. E para o Pronamp, o médio produtor, caiu de 8,5 para 7,5. Então, é uma condição... Na sua visão, você que é uma pessoa que tem uma larga experiência dentro dessa área do agronegócio, o que você está achando, perspectiva de mercado? Você acha que vai ter uma saída boa, esses 10 milhões? Vai ser pouco? Vai ser muito? Como é que está isso aí? Nós vamos aplicar todo o recurso. Nós aumentamos o orçamento justamente porque os produtores rurais viram na Caixa uma opção de ter um crédito mais ágil, um crédito mais facilitado. A exemplo disso, nós colocamos o custeio simplificado até 500 mil para a agricultura, aprovando dentro da própria agência. Na própria agência. Se tiver toda a documentação, aprova na hora. E acima de 500 mil, nós temos uma mesa de crédito e a meta dessa mesa é liberar todos os créditos em até 7 dias. Quer dizer, é a Caixa entrando para valer no agronegócio. É verdade. A Caixa, uma empresa nacional com a clientela em todos os municípios brasileiros, nós disponibilizamos em 1.400 agências o crédito rural em todo o país para atender nossos clientes e todos os produtores. Nós temos hoje no Brasil, a maior gama são pequenos e médios produtores. E, às vezes, de maneira geral, esse pessoal não tem muito acesso a banco, dificuldade, medo de pegar o dinheiro, não dá conta de pagar. Mesmo um pequeno produtor, um médio produtor, ele não tendo conta na Caixa Econômica, ele pode pleitear alguma coisa para um investimento, para um custeio? Pode, Toninho. O médio produtor tem as linhas do Pronamp, sim, com essa taxa de 7,5. E eles podem apresentar o projeto na Caixa, a partir daí é analisado o projeto e abre-se a conta, e abre-se o relacionamento e ele pode imediatamente ali.
Quem tem que abrir uma conta vai ter que abrir a conta primeiro para fazermos a análise de crédito. Mas tudo imediatamente, tudo automatizado. O nosso processo hoje não circula papel, é todo digitalizado, muito informatizado, por isso temos agilidade na aprovação. Quer dizer, e então a Caixa Econômica Federal, safra 2017-2018, está liberado, vamos dizer assim, de uma forma liberado geral, para compra de trator, animais, enfim. O que ele precisa? Liberar geral não está, Toninho, porque o banco não pode liberar geral. Mas dentro dos critérios... Não, dentro dos critérios, não, sim, claro. Não, para todas as linhas, nós temos linhas de crédito para investimento, para custeio, principalmente, que agora é o momento de tirar o custeio para a próxima safra. É verdade. E linhas de comercialização, para quem colheu e quer estocar o seu grão por mais um período. Então, nós temos todas as linhas com recurso do MCR, recurso da letra de crédito agrícola e também recurso do BNDES, as linhas de investimento do BNDES nós operamos. Então, estamos preparados para atender da melhor forma possível o setor. Tá certo. Fábio Lenza, vice-presidente de produtos de varejo da Caixa Econômica Federal. Olha, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e excelente saber que a Caixa está aí com mais dinheiro esse ano. E é um bocado, né? Mas bem maior do que a safra passada. Justamente, a safra passada 8 bi, essa safra 10 bi em todo o Brasil. Tá certo. Fábio, muito obrigado e até o próximo. Eu que agradeço, Toninho. Obrigado. E depois do intervalo, vamos falar sobre a visita do presidente do Brasil à Noruega e por que ele não se esforça para proteger a Amazônia dos brasileiros que vivem nela. A Noruega tem autorização para desmatar mais de 4.000 hectares de floresta amazônica. Nós voltamos já. Se você pensa que a Noruega não quer o desmatamento na Amazônia, você se enganou. O governo norueguês é dono de 43,8% de uma empresa gigantesca chamada Norsk Hydro. A empresa que administra o Fundo de Previdência da Noruega é dona de outros 6,5% dessa empresa. Ou seja, o povo da Noruega controla as ações da Norsk Hydro. A Norsk Hydro, ela comprou, no ano de 2010, todos os ativos de alumínio da empresa Vale Sociedade Anônima. E, curiosamente, o negócio foi concluído no dia 16 de dezembro do ano passado, 3 dias antes da assinatura da medida provisória 756/2016. E entre os ativos de alumínio que a Noruega comprou da Vale, aqui no Brasil, está uma mina de bauxita na Amazônia. E a bauxita é a base para a produção do alumínio. E para falar sobre esse tema, sobre esse importante tema, eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo, que é agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Beleza isso, hein? Porque muita gente pergunta, o que o Temer foi fazer na Noruega? O que ele assinou uns dias antes? E a questão da Noruega, antes nós conhecíamos a Noruega pela produção de bacalhau, né? Hoje nós estamos vendo duas Noruegas. Uma Noruega que contribui com recursos até de grande vulto para a proteção ambiental, mas nós temos a Noruega do capital selvagem, né? A Noruega que devasta. E esta empresa, a Hydro, norueguesa, ela vem sendo multada sucessivas vezes, né? O IBAMA já multa, as multas já ultrapassam 17 milhões de reais com mais de 2.000 processos. É uma região, Antônio, ali ao redor de Barcarena, é o lugar mais poluído da Amazônia. E essa poluição não provocou necessariamente só, entre aspas, a morte dos rios, dos peixes, mas a intoxicação daquelas populações ribeirinhas e, evidentemente, causando doenças do sistema nervoso central, doenças cardíacas e o mais preocupante, Antônio, as crianças contaminadas por conta exatamente destes venenos colocados nos rios daquela região
estão com um desenvolvimento cognitivo, quer dizer, uma interferência no sistema nervoso de uma maneira muito importante, Antônio. O que é mais interessante e chama atenção é como diz aquela música do Ney Matogrosso. É por debaixo dos panos. Porque por cima dos panos está tudo bonito. A Noruega realmente é um país muito desenvolvido, né? Uma cultura interessantíssima, manda dinheiro para o Brasil para proteger a Amazônia, mas por debaixo dos panos ela tem 4.000 e não sei quantos hectares para desmatar, porque debaixo desses 4.000 está a mina de bauxita, que é justamente utilizado para fazer alumínio. Antônio, a Amazônia não é só essa floresta pujante, maravilhosa, essa biodiversidade que nós brigamos tanto, não. O subsolo amazônico é riquíssimo. Só para nós termos uma ideia, a reserva indígena do Cinta Larga, no subsolo existe a maior jazida de diamante do mundo. E existem outras reservas indígenas, né, que têm ouro, diamante e outros minérios. E os nossos funcionários públicos, os nossos gestores públicos, com certeza não estão levando a sério a riqueza da preservação da Amazônia. E nós assistimos escândalos a todo momento com relação à agressão à Amazônia. Essa da Noruega veio a calhar por conta dessa visita do nosso presidente da República, que na realidade eu não sei o que ele foi fazer lá, né? Ô Guido, vamos para o intervalo comercial, que esse nós sabemos que temos que ir. E depois a gente vai voltar mais para falar sobre esse tema entre Brasil e Noruega. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com Guido Juliano Martins Araújo, agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas. E nós estamos falando do relacionamento do Brasil e da Noruega, e que agora o mundo inteiro viu, os brasileiros viram, o senhor Michel Temer, o senhor presidente da República, indo lá para a Noruega e trocando até o nome do rei, o nome do país. Acho que ficou tão apavorado com a faca no pescoço que colocaram, né, Guido? Porque não pode mexer na Amazônia. A Amazônia, eu acho, na minha visão, se for parar para ver mesmo, não é mais nem nossa, né, Guido? A coisa está escandalosa. A corrupção, a gente assiste hoje um momento assim muito importante da história brasileira e que a corrupção não está assim confinada, vamos dizer assim, em Brasília. A corrupção está no Brasil inteiro. E quando a gente vai olhar, observar as questões ambientais, e a gente assiste que a coisa é muito mais profunda e os prejuízos para o povo brasileiro, para a biodiversidade, eles são imensos. E o nosso querido presidente da República esteve lá, eu francamente não entendi o porquê, mas acabou aflorando esse questionamento, o porquê que, por um lado, um país se mostra favorável à proteção ambiental, à proteção da Amazônia e, por outro lado, suas empresas agridem o meio ambiente, estragam totalmente a biodiversidade, intoxicam as populações ribeirinhas, mas ninguém fala nada. E quem fiscaliza no Brasil esses estados amazônicos? Na mídia brasileira não existe isso. O que a gente assiste são exatamente pessoas que são estrangeiros que vêm aqui cuidar daquilo que pertence aos brasileiros e de vez em quando vaza alguma informação aqui, acolá, sobre essa situação. Nós olhamos também outras reservas indígenas. A Jamanchim, por exemplo, que nós falamos aqui no programa passado. Dos Mandurucus também. Essas reservas estão, esses índios aculturados e manipulados por pessoas interessadas naquela riqueza, pertencentes aos índios, eles corrompem não, eles convencem os índios trocando, antigamente se trocava por alguns penduricários, uns espelhos, para se aproximar dos índios. Hoje as pessoas dão caminhonetes
para esses índios. Até avião. Eles acham uma maravilha isso, né? E aí entrega o ouro, né? O ouro e o diamante. Entrega o ouro para o bandido. E nós, por incrível que pareça, nós brasileiros, de maneira geral, vamos falar assim, de maneira geral, não estamos dando muita importância a isso. Mas é bom a gente sempre estar falando, porque alguém deve se comover com isso que nós estamos comentando agora, porque eu tenho quase certeza absoluta que não é só a Noruega. Tem vários e outros inúmeros países por trás disso aí. É só você tomar como base a flora brasileira, que daqui do nosso Cerrado e da Amazônia já saíram dezenas de produtos que nós compramos do interior para curar as nossas doenças que saíram daqui. Exatamente, ervas medicinais, cujos princípios ativos estão nas espécies vegetais amazônicas e que laboratórios internacionais retiram os princípios ativos e vendem para o mundo inteiro e ganham milhões e milhões de dólares com produtos retirados da Amazônia. E aonde estão os fiscalizadores do nosso país, da nossa biodiversidade? Infelizmente, Guido, nós estamos assistindo mais um fim trágico que eu acho que é da própria Amazônia. Guido, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. À disposição, até a próxima. Falou. E o programa Agronegócio chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem: se você não estiver preparado para errar, nunca fará nada original. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.